Existe uma decisão que você toma todos os dias e ela pode estar custando muito caro, e isso está te impedindo de conquistar a vida que sempre sonhou. E você provavelmente tomou essa decisão hoje e nem percebeu. A maioria das pessoas acredita que procrastinar significa apenas deixar uma tarefa para depois, mas a verdade é muito pior do que você imagina. Sempre que você adia uma decisão importante, não está apenas perdendo tempo, está abrindo mão de dinheiro, oportunidade, crescimento e da vida que poderia estar construindo. O mais perigoso é que esse prejuízo nunca chega em forma de boleto. Ele aparece anos depois, quando você olha para trás e percebe que pessoas com menos talento, menos recurso e até mesmo menos conhecimento que você conseguiram resultados muito maiores simplesmente porque decidiram agir enquanto você esperava o momento perfeito. E sabe qual a pior parte? A procrastinação não destrói sua vida de uma vez. Ela faz isso em pequenas parcelas, quase imperceptíveis. Um dia perdido vira uma semana vira um mês vira um ano, e quando você percebe, já deixou escapar oportunidades que nunca mais voltarão. Nesse vídeo você vai descobrir o verdadeiro custo de dizer, amanhã eu faço. E, à medida que a gente for avançando, perceberá que os primeiros erros são apenas a ponta do iceberg. O último motivo costuma ser o mais ignorado de todos, mas também é aquele que mais separa pessoas comuns daquelas que conseguem transformar completamente a própria realidade. Se você realmente quer entender quanto a procrastinação já custou a sua vida, assista até o final. A resposta pode mudar para sempre a forma como você enxerga o tempo, o dinheiro e as decisões que toma todos os dias. A maioria das pessoas acredita que um dia vai começar, vai mudar de vida, vai tirar os planos do papel. O problema é que esse dia quase sempre recebe o mesmo nome: amanhã. Parece uma palavra inofensiva, afinal, o que muda em adiar uma tarefa por algumas horas ou até mesmo por um dia? Na prática pode parecer que não muda nada, mas é exatamente assim que a procrastinação engana. Ela não destrói seus sonhos de uma vez só, ela faz isso silenciosamente. Você adia a leitura de um livro que poderia mudar a sua forma de pensar, adia o curso que poderia abrir novas oportunidades, adia aquela conversa importante, adia o projeto que poderia aumentar a sua renda, adia cuidar da saúde, adia aprender uma nova habilidade. E, enquanto tudo isso parece pequeno quando acontece isoladamente, o efeito cumulativo é gigantesco. Imagine duas pessoas com a mesma idade, o mesmo salário e as mesmas oportunidades. A diferença é que uma decide agir hoje, enquanto a outra sempre acredita que começará na próxima semana. Depois de 5 anos, elas não estarão apenas em lugares diferentes, estarão vivendo vidas completamente diferentes. Uma delas terá aprendido novas habilidades, conhecido pessoas certas, aproveitado oportunidades e construído uma base sólida. A outra continuará esperando o momento perfeito, sem entender porque parece que todos estão avançando, menos ela. É por isso que a procrastinação não custa apenas tempo, ela custa experiência que você nunca viverá, conexões que nunca fará e oportunidades que talvez nunca apareçam novamente. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. O primeiro passo é não esperar sentir motivação, é entender que a ação vem antes da motivação. Quando você dá um pequeno passo, o cérebro começa a perceber progresso, e o progresso gera confiança, a confiança gera constância e a constância transforma os resultados. Talvez você esteja esperando o dia que terá vontade de agir, mas a verdade é que esse dia raramente chega para quem permanece parado. Quem muda de vida não é quem espera se sentir pronto, é quem decide começar mesmo sem ter todas as respostas. Mas existe um erro ainda mais perigoso do que adiar tarefas, um erro que faz muitas pessoas trabalharem duro durante anos e mesmo assim continuarem exatamente no mesmo lugar, e é sobre isso que vamos falar agora. Existe uma mentira que quase todo mundo acredita. A ideia de que procrastinar significa apenas deixar uma coisa para depois. Mas a procrastinação mais perigosa não acontece quando você adia uma tarefa. Ela acontece quando você adia uma decisão. Pense por um instante nas maiores mudanças da sua vida. Escolher uma profissão, abrir um negócio, investir em conhecimento, mudar de cidade, começar um projeto, cuidar da saúde. Todas essas transformações começaram com uma única decisão. E é exatamente aí que a procrastinação se torna devastadora. Ela convence você de que ainda não é a hora, que falta dinheiro, que falta experiência, que primeiro é preciso esperar as condições melhorarem. Enquanto isso, os meses passam, depois os anos,
E aquela decisão continua parada, exatamente no mesmo lugar. O mais curioso é que muitas pessoas confundem planejamento com procrastinação. Elas passam horas pesquisando, assistindo vídeos, lendo livros e fazendo planos. Tudo parece muito produtivo, mas no final existe uma pergunta que nunca é respondida: quando você vai agir? Conhecimento sem ação cria apenas uma falsa sensação de progresso. Imagine alguém que deseja empreender. Durante 5 anos, ele estuda marketing, vendas, investimento e estratégia. Ao mesmo tempo, outra pessoa sabe muito menos, mas decide começar. Ela erra, aprende, melhora, adapta e continua avançando. 5 anos depois, quem acumulou mais resultados? Quase nunca é quem acumulou mais conhecimento, é quem acumulou mais decisões. A vida recompensa movimento e não perfeição. Esse é um dos maiores prejuízos da procrastinação. Ela faz você acreditar que está se preparando para vencer, quando na verdade está apenas adiando o momento de entrar no jogo. Se existe algo que pode transformar a sua vida a partir de hoje, é essa pergunta: qual decisão você já sabe que precisa tomar, mas continua empurrando para amanhã? Talvez essa única decisão seja a ponte entre a vida que você tem hoje e a vida que você sempre imaginou. Mas ainda existe algo mais perigoso, porque mesmo quando algumas pessoas finalmente decidem agir, elas continuam voltando aos mesmos hábitos e aos mesmos resultados. Existe uma força que puxa você de volta para a zona de conforto antes mesmo de perceber. E descobrir essa força pode explicar por que tantas pessoas desistem justamente quando estavam prestes a mudar de vida. Você já se perguntou por que é tão fácil passar 2 horas rolando o celular, mas tão difícil dedicar 20 minutos a algo que pode mudar sua vida? A resposta não está na falta de inteligência, também não está na falta de capacidade. Na maioria das vezes, ela está na forma com que seu cérebro foi condicionado a buscar prazer imediato. Seu cérebro não foi projetado para construir um futuro extraordinário. Ele foi projetado para economizar energia e buscar recompensas rápidas. É exatamente por isso que assistir a mais um vídeo parece mais agradável do que estudar. Comprar algo agora parece melhor do que investir, e dormir por mais alguns minutos parece mais confortável do que levantar para treinar. Cada pequena escolha parece insignificante, mas quando essas escolhas se repetem todos os dias, elas começam a construir o destino da sua vida. O problema é que o prazer imediato sempre cobra uma conta no futuro, e essa conta costuma ser muito mais alta do que imaginamos. Enquanto você escolhe o conforto de hoje, abre mão dos resultados de amanhã. Enquanto escolhe adiar, alguém decide começar. Enquanto você espera a motivação aparecer, outra pessoa constrói disciplina. E depois de alguns anos, parece que ela teve mais sorte, mas quase nunca foi sorte. Foram escolhas. Existe uma frase que resume isso perfeitamente: você está sempre escolhendo entre duas dores, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A diferença é que a dor da disciplina pesa apenas algumas gramas no presente, já a dor do arrependimento pesa toneladas no futuro. Por isso, pessoas disciplinadas não são aquelas que se sentem mais motivadas, são aquelas que aprenderam a agir mesmo quando não têm vontade. Elas entenderam que a liberdade financeira, a prosperidade e uma vida extraordinária não são construídas em grandes momentos de inspiração, são construídas nas pequenas decisões que ninguém vê. A verdadeira batalha nunca acontece entre você e o dinheiro. Ela sempre aconteceu entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. Mas existe algo ainda mais perigoso do que buscar prazer imediato. Existe uma indústria inteira lucrando com a sua falta de foco, disputando cada segundo da sua atenção e fazendo com que procrastinar pareça algo completamente normal. E quando você entender isso, nunca mais olhará para o seu tempo da mesma maneira. E se eu dissesse que a procrastinação não é apenas um hábito seu? E se a parte dela tivesse sido cuidadosamente alimentada por um sistema que lucra toda vez que você adia o que realmente importa? Pode parecer exagero, mas pense por alguns segundos. Hoje, as maiores empresas do mundo não disputam apenas o seu dinheiro, elas disputam algo muito mais valioso, a sua atenção, porque quem controla sua atenção, controla suas decisões. Cada notificação que chega no seu celular, cada vídeo que começa automaticamente, cada rolagem infinita, cada recomendação feita especialmente para você, nada disso acontece por acaso. Existem milhares de engenheiros, psicólogos e especialistas em comportamento trabalhando diariamente para descobrir como fazer você permanecer conectado por mais alguns minutos. E esses minutos parecem inofensivos.
5 minutos viram 20, 20 minutos viram uma hora vira uma noite inteira, e no fim do dia você sente que esteve ocupado o tempo todo, mas não construiu absolutamente nada. Esse é o maior golpe da economia da atenção. Ela faz você confundir entretenimento com progresso. Você consome conteúdo sobre sucesso, assiste vídeos sobre investimento, salva publicações sobre disciplina, curte frases motivacionais, mas continua adiando aquilo que realmente transformaria a sua vida. É como alguém que passa horas estudando musculação, mas nunca entra na academia. O conhecimento existe, a transformação não. Agora imagine esse ciclo repetido durante 5 anos. Quantos livros você poderia ter lido? Quantas habilidades você poderia ter desenvolvido? Quanto dinheiro poderia ter ganhado? Quantas oportunidades deixaram de existir simplesmente porque sua atenção foi vendida em pequenas parcelas ao longo do tempo? A verdade é dura. Se você não decidir onde coloca a sua atenção, alguém decidirá por você. E essa escolha pode custar muito mais do que algumas horas perdidas. Pode custar a versão da pessoa que você era capaz de se tornar. A boa notícia é que ninguém precisa vencer essa batalha apenas com força de vontade. Existe uma estratégia simples que pessoas altamente disciplinadas utilizam. Elas deixam de confiar na motivação e começam a construir ambientes que favorecem as suas decisões certas. Elas afastam distrações, criam limites, protegem o próprio foco e entendem que a disciplina não é resistir a todas as tentações. É reduzir ao máximo a quantidade de tentações que precisam enfrentar. Mas existe o último ponto que quase ninguém percebe, mesmo quem consegue vencer a procrastinação, controlar o celular e desenvolver disciplina pode continuar sem prosperar, porque existe um erro muito mais profundo, silencioso e poderoso do que todos os anteriores, e é justamente esse erro que separa quem apenas melhora e quem realmente transforma a própria vida. Até agora falamos sobre tempo, falamos sobre dinheiro, falamos sobre decisões, falamos sobre distrações, mas existe uma pergunta que talvez mude completamente a forma com que você enxerga a procrastinação. Quem você acredita que é? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela controla praticamente todas as suas escolhas, porque ninguém age de forma consistente contra a própria identidade. Se no fundo você acredita que é uma pessoa desorganizada, sempre encontrará uma justificativa para deixar tudo para depois. Se você acredita que nunca consegue terminar o que começou, seu cérebro fará de tudo para provar que essa crença está certa. Se acredita que pessoas ricas cresceram com mais sorte, dificilmente terá coragem de construir algo grande. E é exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar os hábitos, mas continuam presas nos mesmos resultados. Elas mudam a agenda, mudam o aplicativo, mudam o curso, mudam a rotina, mas nunca mudam a forma como enxergam a si mesmas. E sem uma nova identidade, qualquer mudança dura pouco. Imagine uma pessoa que decide correr todos os dias. Se ela pensar, estou tentando criar o hábito de correr, existe uma grande chance de desistir na primeira dificuldade. Mas quando ela passa a dizer, eu sou uma pessoa que cuida da própria saúde, cada corrida deixa de ser uma obrigação e passa a ser apenas uma confirmação de quem ela acredita ser. O mesmo acontece com a disciplina. O mesmo acontece com a prosperidade, o mesmo acontece com o sucesso. Pessoas disciplinadas não acordam motivadas todos os dias. Elas apenas agem de acordo com a identidade que construíram. Elas não perguntam se estão com vontade. Perguntam apenas qual é a próxima atitude coerente com a pessoa que decidiu se tornar. Talvez o maior custo de dizer amanhã eu faço nunca tenha sido o dinheiro que você deixou de ganhar. Talvez tenha sido a pessoa que você deixou de se tornar. Porque cada decisão adiada fortalece a identidade de alguém que sempre espera, enquanto cada pequena ação tomada hoje fortalece a identidade de alguém que constrói o próprio futuro. A partir desse momento, tente substituir uma única frase. Em vez de dizer, amanhã eu começo, diga, a pessoa que eu decidi ser começa hoje. Pode parecer apenas uma mudança de palavras, mas muitas vezes a vida inteira muda primeiro dentro da mente, antes mesmo de mudar a realidade. A prosperidade não nasce no dia em que o dinheiro chega. Ela nasce no dia em que você deixa de negociar com a própria versão mais fraca de si mesmo e decide agir, mesmo quando ninguém está olhando. É nesse momento que o futuro deixa de ser uma esperança distante e começa a se tornar uma consequência das escolhas que você faz hoje. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta: a procrastinação nunca roubou apenas o seu tempo. Ela roubou oportunidades, experiências, dinheiro, crescimento
e principalmente versões de você que poderiam ter existido. A boa notícia é que o passado não pode ser mudado, mas a próxima decisão está completamente nas suas mãos. Talvez você não consiga recuperar todos os dias que já perdeu, mas pode decidir que a partir de hoje nenhum sonho importante será adiado por causa do medo, da distração ou da espera pelo momento perfeito. Lembre-se, o futuro não é construído pelas grandes decisões que tomamos uma vez na vida. Ele é construído pelas pequenas escolhas que repetimos todos os dias. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é aquela decisão que você vem adiando há semanas, meses ou até anos, mas sabe que precisa tomar? Escreva nos comentários. Eu quero ler a sua resposta. E se esse vídeo fez você enxergar a procrastinação de uma maneira completamente diferente, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas que também precisam dar o primeiro passo para transformar a própria vida. Lembre-se de uma coisa, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. A única pergunta é, quando esse dia chegar, você vai se sentir orgulhoso da decisão que tomou depois de assistir a esse vídeo ou vai perceber que disse, amanhã eu faço mais uma vez? A escolha começa agora.